Olá, seja bem-vindo ao vídeo dessa semana e eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse que implementar esse filtro em um Arduino ou outro microcontrolador qualquer, você saberia fazer? Se a sua resposta for não, então confere o vídeo de hoje que eu vou te ensinar. Infelizmente, é muito comum, ou pelo menos mais comum do que deveria ser, que alunos de engenharia não saibam implementar esse tipo de filtro em microcontroladores. E por que que isso acontece? Muitas vezes as disciplinas que tratam esses tópicos, como sinais e sistemas e processamento digitais de sinais, elas tratam tanto a formalidade matemática, elas dão tão mais ênfase na parte matemática que passam rapidamente sobre a implementação, muitas vezes considerando essa parte como sendo trivial ou muito óbvia. E, portanto, os alunos eles acabam esquecendo ao longo do tempo, principalmente se eles não praticam tanto. Fora os casos em que o professor simplesmente não explica como se faz a implementação, porque considera que é muito fácil, que é muito evidente como que se faz. Então eu vou mostrar um pouco de aplicação. Aqui nós temos um programa de Arduino. Vamos dar uma rápida explicação sobre como esse programa funciona. Esse programa, ele está aplicado no mesmo sistema do vídeo passado, em que eu falei de filtro complementar. Se você quiser dar uma olhada nos sistemas e nos sensores, passa naquele vídeo cujo link vai estar na descrição. O funcionamento desse programa é muito simples. A cada período de amostragem, que nesse caso é de 50 milissegundos, é adquirido do sensor as acelerações nos eixos x e y, e partindo do pressuposto que essas acelerações são originadas exclusivamente da aceleração gravitacional, nós podemos aplicar uma relação trigonométrica de arco-tangente para descobrir o ângulo em que o sistema se encontra. Então eu vou passar este programa para o sistema, só conectar o cabo aqui. E vou plotar na tela o gráfico decorrente desse sensor. Note que ele é um gráfico ruidoso e, além disso, se eu fizer o mesmo experimento do vídeo passado, aquele em que eu faço o sistema ir do ângulo máximo positivo para o ângulo máximo negativo, eu vejo ainda mais a presença de um ruído de alta frequência. Então, digamos que para resolver esse problema, nós implementamos o filtro que está aparecendo na tela. Esse é um filtro passa-baixa, onde temos que escolher os parâmetros A e B que estejam entre 0 e 1. Dito isso, como que podemos implementar esse filtro? O filtro, a partir da expressão da sua função de transferência, nada mais é do que uma relação de sua entrada para sua saída. Nós vamos agora efetuar as multiplicações determinadas pelos parênteses, tanto no numerador quanto no denominador, buscando depois simplificar essa expressão. Com isso, nós terminamos com esta expressão aqui. Nós queremos, ou pelo menos eu acho mais fácil, nós representarmos a função de transferência utilizando z em expoentes negativos e não z em expoentes positivos, como é o caso. Então nós vamos corrigir isso. Como? Nós vamos identificar qual que é o maior expoente de z que aparece na expressão. Nesse caso é z ao quadrado, z na segunda potência. Para não alterar a igualdade, nós vamos multiplicar essa expressão tanto em seu numerador quanto em seu denominador por um mesmo valor. E qual que é esse valor? É z elevado na menos 2. Quando nós fazemos isso,
nós acabamos com uma constante vezes z elevado na menos 2 no numerador, e no denominador temos 1 menos a mais b z na menos 1, porque temos z na 1 multiplicado por z na menos 2, mais ab z na menos 2. Agora nós vamos, lembrando que isso representa a relação entrada e saída. E para o próximo passo nós vamos fazer uma multiplicação cruzada. Então nós vamos ter a saída multiplicada por aquela expressão que estava no denominador, e isso, por sua vez, é igual à entrada multiplicada por aquela expressão que estava antes no numerador. Nós vamos agora distribuir esse y aqui para dentro. Então nós vamos ter y de z menos a mais b y de z, z na menos 1, mais ab y de z, z na menos 2. Isso vai ser igual a essa constante, a esse escalar aqui, que multiplica z na menos 2, x de z. Nós vamos notar que aqui aparece a saída multiplicada por z menos 1, a saída multiplicada por z menos 2, e aqui a entrada multiplicada por z menos 2. O que isso significa? Z menos 1 nada mais é do que o operador de atraso. Então, se nós convertermos essa expressão para o domínio das amostras, fizermos a transformada inversa, nós vamos ter que o y da amostra k menos a mais b, que multiplica y da amostra anterior, mais ab, que multiplica y duas amostras atrás, isso é igual a um escalar definido por 1 menos a menos b mais ab, que multiplica a entrada duas amostras atrás. Essa é a expressão que define a função de transferência do filtro do começo do problema. Como nós queremos calcular a saída, nós podemos isolar do lado esquerdo o termo y de k, ficando com esta expressão aqui. O que é importante notar nessa expressão? Para calcularmos a expressão do filtro, o valor da sua saída, nós precisamos ter a saída do filtro em momentos anteriores, a entrada do filtro em momentos anteriores, e em alguns casos também precisamos da entrada do filtro no momento atual. Aqui poderia aparecer no fim um x de k multiplicado por algum valor. Mas essa estrutura é sempre a mesma. Sempre precisamos ter valores anteriores de saída, valores anteriores de entrada e o valor atual da entrada. Então aqui, como que a gente pode fazer? Em C, a gente pode criar um vetor, certo? Então, digamos que vai ser um vetor chamado de y passado. Y passado, nesse caso aqui, ele vai ser um vetor de duas posições. Ele vai ter o valor de yk na menos 1, yk na menos 2. Y de k na menos 1 e y de k na menos 2 são números ponto flutuante, ou seja, números decimais. Nós vamos criar também o vetor x passados, que terá x de k na menos 1, x de k na menos 2. Nesse exemplo específico, os dois vetores são de duas posições. Uma coisa interessante de notar é que em C os vetores começam sendo indexados em 0, ou seja, essa é a posição 0 do vetor e essa é a posição 1 do vetor. Nesse vetor a mesma coisa, essa é a posição 0, essa é a posição 1. E para fechar, depois nós precisamos atualizar os valores dos dois vetores. Então, como que isso é feito? Eu criei uma função em que se passa o vetor e o valor atual. Com essas informações, ele vai deslocar a primeira posição
para a posição seguinte, porque no próximo instante de tempo aquilo que era y de k menos 1 passa a ser y de k menos 2. A última posição ela é jogada fora, porque ela não é mais necessária. E o valor atual, digamos y atual, ele passa a ser y de k na menos 1. E com essa função que eu criei, eu posso atualizar tanto os vetores de y passado quanto os vetores de x passado. Vamos então ver o código. Aqui aquela função que eu comentei antes, ela está aqui, desloca vetor. Nós não vamos entrar muito nela, porque ela usa ponteiros, tal como é interessante fazer em C, mas ela faz aquilo que eu falei. Desloca o vetor, atrasando todos os elementos, o último elemento cai fora, e o primeiro elemento se torna aquele que era o valor atual. Então, eu defini aqui uma função filtro passa-baixa. Ela recebe um valor float x, que é a entrada do filtro, e vai devolver um valor float, que será a saída do filtro. Esse filtro, para funcionar, ele precisa dos dois vetores de saída passada e entradas passadas. Esses vetores, eles são do tipo float e eles têm a palavra-chave static. Para que serve isso? Quando se cria variáveis dentro de funções, quando a função acaba, o valor daquela variável se perde. E quando a função é chamada novamente, as variáveis são criadas do zero. Static muda isso, fazendo com que o valor fique armazenado mesmo entre as chamadas de função. Então isso é equivalente, do ponto de vista de armazenamento de memória, a fazer com que essas variáveis sejam globais. A diferença é o escopo, eu só posso acessar essas variáveis de dentro da função, evitando que eu faça alguma besteira e mude o valor delas fora dessa função. Depois nós temos variáveis float constantes, que são os parâmetros do filtro, os valores de A e B. Aqui no primeiro teste eu vou definir A como sendo 0,85 e B como sendo 0,90, apenas para um teste inicial. Depois eu vou definir como uma variável float dentro da função de filtro o valor de y. Y é a saída do filtro e ela é definida por aquela expressão que nós apresentamos antes como sendo a expressão do filtro. Depois que eu calculei y, eu preciso atrasar os vetores de entrada e de saída para a próxima execução do filtro. Então eu atualizo esses vetores chamando a função desloca vetor, passando como argumento o vetor y, o seu tamanho e o valor atual de y, e faço a mesma coisa para o vetor x passados, passando o nome do vetor, o seu tamanho e o valor atual de x. Última coisa que a função faz, retorna o valor de y para a chamada da função. Vamos testar como isso funciona. Aqui eu estou printando na tela o valor do ângulo calculado a partir da aceleração, sem filtro nenhum. Então eu vou plotar na tela também este valor aqui passado pelo filtro passa-baixas. E aqui eu preciso botar uma vírgula. Vou conectar o Arduino no computador, passar o programa e vou colocar na tela o resultado. Então o filtro ele leva um tempo para se acomodar, ele se acomoda no valor médio do ângulo tal como medido pelo acelerômetro, e se eu fizer uma variação brusca, o sensor filtra os ruídos. Mas você pode estar achando, e com razão, que esse filtro ele é muito lento. Nota que ele vai para o valor do acelerômetro muito lentamente, leva muitas amostras para isso acontecer. Como que podemos remediar isso? Simplesmente mudando os parâmetros de frequência de corte do filtro, que nesse caso estão determinados pelas variáveis A e B. Então eu venho aqui, mudo A para 0,65, por exemplo,
e B para 0,70. Passo o programa e avalio os seus resultados. Primeira coisa que se nota é que a acomodação inicial ela ocorre de forma muito mais rápida, e se eu faço alterações bruscas no sistema, o filtro demora menos amostras para se acomodar. Então está aí, nós implementamos no nosso Arduino, sem usar biblioteca nenhuma, o filtro que nós havíamos projetado inicialmente. E com a informação passada nesse vídeo, se você quiser, você pode voltar no vídeo anterior, onde nós falamos de filtro complementar, e entender como que se implementaria aquele filtro complementar em um microcontrolador qualquer. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdo assim que os vídeos saírem, e até a semana que vem.